Olá, meu nome é Lívia Bustamante, sou enfermeira obstetra formada pela Universidade do Rio de Janeiro. Estou aqui no Maranhão já tem 11 anos, então me considero maranhense nata, né? E assim, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade aos organizadores do COMAEF, o primeiro congresso, né, online, e acho essa iniciativa interessantíssima para poder capacitar e mostrar a nossa categoria, né, os vários desafios, os caminhos novos a percorrer, né? E eu vim aqui hoje justamente falar sobre uma das portas que estão se abrindo para a enfermagem no mercado, que é sobre a obstetrícia, né, dentro da enfermagem. Então, como tema, a gente vai trabalhar a inclusão do enfermeiro obstetra no cenário do parto humanizado. E só que para poder falar sobre isso, a gente tem que fazer uma retrospectiva, né? Falar de como que a obstetrícia tem caminhado aqui no nosso país. Então, assim, a gente lembra, né, nos nossos avós, conversando com os nossos avós, a gente lembra sempre que eles falavam que ganhavam seus filhos em casa, que chamavam as parteiras, isso era muito comum, né? No entanto, a partir da década de 60 e 70, houve a institucionalização do parto, né? Onde as mulheres foram tiradas verdadeiramente das mulheres o livre-arbítrio de escolha, onde elas poderiam escolher na época aonde queriam ganhar seus filhos, né? E a partir das décadas de 60, 70, isso não lhe foi mais possível, porque pegaram todas as mulheres, colocaram dentro de uma caixinha e colocaram dentro dos hospitais e falaram: vocês vão ter que ganhar seus filhos aqui e assim, dessa forma e desse jeito. No entanto, houve toda uma movimentação, teve uns movimentos feministas. Em 1983, iniciou, então, alguns movimentos onde começaram a se dar direito a essas mulheres, falaram do direito de reproduzir, controle de natalidade, né? E aí criou-se o paísmo, né? Só que ainda não estava legal, porque aumentou-se drasticamente o número de cesáreas, aumentou-se drasticamente o número de infecções puerperais, óbitos neonatais, óbitos maternos, e isso começou a preocupar, né, não só os nossos governantes e a nossa população, mas também isso a nível mundial, né? E aí começou-se a discutir por que essas mulheres estão morrendo, por que essas crianças estão morrendo, o que está acontecendo? E as próprias mulheres começaram a questionar: por que eu tenho que ganhar meu filho aqui? Por que eu tenho que fazer a tricotomia? Por que eu tenho que fazer o enema? Por que eu tenho que fazer isso eu não querendo, né? Então começaram-se a ter discussões sobre este tema e começaram a surgir algumas leis para poder melhorar a assistência à mulher no seu trabalho, durante o seu trabalho de parto e também a fase puerperal. Então criou-se a RD 636 de 2008, onde se fala da estrutura física, né, onde se fala da questão da ambiência, né, dando algumas questões, alguns nortes para que essa mulher tivesse pelo menos uma estrutura mínima de conforto e de privacidade, mas só em 2010 que houve realmente o início da implantação da ambiência. E aí, em 2011, para a nossa categoria, foi um marco muito importante, onde o governo federal criou-se a Rede Cegonha. E a Rede Cegonha tem como pilar das suas normas, das boas práticas obstétricas, justamente o parto humanizado, assistenciado ou assistido pelo enfermeiro obstetra. E isso, para nós enfermeiros, assim, abre um leque de atuação e retomar também uma área que a gente tem feito, né, assim, durante muitos anos, mas por trás das cortinas, né? E em 2015, 2016, o COFEN chegou e baixou várias resoluções, legitimando essa nossa atuação dentro do cenário obstétrico. Então,
Hoje nós temos leis que nos amparam, né? Condições que nos permitem e profissionais que querem. Só que para falar do parto humanizado, a gente tem que entender um pouquinho do que vem a ser isso e entender que a humanização não é simplesmente ir lá e dar uma palavra amiga, dar uma bola para a gestante poder fazer alguns exercícios ou estar do lado dele. Existe um tripé que suporta, que sustenta essa história, essa questão do parto humanizado. Então, a humanização do nascimento, ela tem um tripé a ser seguido. E esse tripé, ele perpassa pelos movimentos feministas, né? Aonde esse movimento, ele no movimento feminista, na medida que garante à mulher o protagonismo do seu momento, dando-lhes o direito de fazer escolhas irrecusas, informadas. Não é só ela falar, eu quero parir na água, eu quero parir na posição de 4 apoio, eu não quero ocitocina, eu não quero fazer um exercício ou outro, mas entender o porquê dessa recusa, né? Então esse direito, ele trouxe uma libertação e o empoderamento dessa mulher, né? Porque ela começou, a partir daí, essa mulher, ela começa a tomar de volta uma questão que é sua, e que sempre foi sua e que lhe foi tirado. Outro apoio é a visão interdisciplinar. Nós temos que entender que o parir, né, ele não é de uma categoria, ele não é de uma organização, ele precisa de todos para que venha essa criança, para que esse momento tão importante e único na vida, tanto dessa mulher quanto dessa criança, ele precisa ser amparado em todas as suas áreas, né? Então, o parto, ele tem que ser considerado, ele tem que ser visto como um evento, né, cultural, um evento de pessoas, né? Porque nascer é o evento a qual eu, você, todos nós, é o evento mais importante que nós participamos da nossa vida. É o momento que a gente estreia no mundo, né? É o momento que todo o nosso organismo, todos os nossos sistemas, eles precisam estar funcionantes e precisam estar operantes de maneira eficiente e eficaz para dar suporte, para dar conta de dar continuidade a essa vida. Então, a equipe, ela tem que estar uníssona e unânime nessa condução desse trabalho de parto. E entender também que outros elementos estão envolvidos neste trabalho de parto. O trabalho de parto, ele não é simplesmente um movimento fisiológico ou um movimento mecânico, né? Ele não está ligado apenas à fisiologia e à mecânica do parto. Existem questões culturais, existem questões emocionais, afetivas, familiares, e tudo isso está ali dentro, né, naquele momento que aquela mulher está vivendo. E, consequentemente, esses fatores, eles se tornam um momento precioso e único, né? Então, com isso, a gente chega à seguinte conclusão, que o parto, ele é da mulher. Ele não é meu, ele não é da enfermagem, ele não é da fisioterapia, ele não é da medicina, ele é da mulher. E o último tripé, mas não menos importante, é a questão da medicina baseada em evidências. Por que medicina baseada em evidências? Com toda essa questão, com toda essa discussão, entendeu-se, percebeu-se, constatou-se que os partos, eles eram conduzidos muito baseados na cultura profissional, no empirismo, né, no achismo. Eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que fazer tricotomia, eu acho que tem que fazer o enema, eu acho, e também pela comodidade dos profissionais que estavam ali envolvidos. Por que que eu digo isso? Ora, reparem comigo.
o que que vocês... Observe essa figura. Aqui está um acompanhante, aqui está os profissionais e aqui está o bebê. Cadê a mulher? Olha a cara desse, o rosto, o semblante desse acompanhante. Ele está aqui apenas como espectador. Ele não está fazendo parte deste momento. E a mulher que está aqui por detrás do pano também não. Não estou entrando aqui na questão se essa cesárea foi eletiva ou foi de urgência. Não estou colocando aqui a questão. Eu estou colocando a cena, né? Então, assim, aqui... A comodidade de fazer na hora marcada, né, na maneira marcada, de acordo com a agenda do profissional, né, enfim. E aqui é um parto onde o acompanhante, ele participa ativamente do processo do nascimento. E a mulher também. O profissional que tem que se desdobrar, porque essa mulher, ela escolheu e foi possível fazer esse parto dentro da banheira. Então, o profissional que tem que se dispor a receber essa criança, né? Essa cena aqui já nos mostra um parto dito normal, né? A gente observa a paciente, ela está praticamente total na posição dorsal. O leito, ele está na altura do profissional, né? Então, esse profissional, ele não teve que não teve que estar acessível a essa mulher, mas ele mobilizou toda a infraestrutura desse setor, desse quarto, né? Para favorecer o trabalho dele. Já esse parto é um parto na banqueta, aonde a paciente ela está praticamente de cócoras e o profissional que teve que se abaixar, ou no caso aqui ela adaptou a escadinha para poder receber essa criança sem causar nenhum dano. Então a gente observa que aqui a gente priorizou o desejo da paciente, né? No caso dessa mulher, dessa mãe e da sua família, né? No caso aqui era a mãe dela, né? Que estava totalmente envolvida no processo de parto, né? Aqui também, ó, a paciente ela está na posição de 4 apoios dentro, né, de uma piscina de plástico, né? O seu marido está aqui apoiando ela e os profissionais se colocando à disposição para essa mulher e essa criança. Então são algumas questões que a gente fica sempre avaliando e que nós temos que nos colocar à disposição. E aí a gente se pergunta, qual é a diferença do parto normal para o parto humanizado? Qual que é a diferença do parto normal para o parto humanizado? A diferença é que o parto normal ele pode ser cheio de procedimentos inadequados, né, ou desnecessários, né, e cheios de procedimentos que não estão apoiados nas boas práticas obstétricas, né? Nós temos aqui o nosso antigo Clistelé, né? Onde o profissional faz a pressão no fundo uterino, né? Para auxiliar a expulsão do feto, né? Da criança. E o outro profissional recebe. A gente percebe até que o profissional está aqui sentado, né? Então, esse é um procedimento hoje altamente condenável pela obstetrícia. Não se usa mais em hipótese alguma. Mas, infelizmente, ainda vemos, né? Não se deveria utilizar, mas, infelizmente, nós ainda vemos. E aí a gente vê a questão do parto normal. Acaba sendo um ciclo vicioso, né? Que gera a síndrome de sofrimento fetal iatrogênico. Por que iatrogênico?
né? Lembrando que a iatrogenia é algum procedimento realizado pelo profissional de saúde que causa, né, um malefício para o paciente. Então, essa paciente em questão, ela foi internada ou foi para a sala de parto muito cedo, ficou num período expulsivo prolongado, porque aí o paciente, ele entende, eu internei para ganhar meu filho, então eu tenho que ganhar meu filho. Só que será que ela estava em trabalho de parto efetivo? Ou ela ainda estava em pródromos, ela ainda estava no iniciozinho do trabalho de parto? Aí gera aquela ansiedade, gera aquele desconforto, a família começa a cobrar, né? Então, acaba uma coisa levando a outra. Então, período expulsivo prolongado, litotomia prolongada, né? A posição litotômica prolongada, puxos dirigidos inadequadamente, então a paciente ela acaba se cansando, e aí gera uma fadiga da sua musculatura, né? Aí acaba colocando a ocitocina para ajudar nessas contrações, porque a paciente já está exaurida, né? Aí acaba gerando a hipotensão materna, hipoperfusão placentária e a hipóxia fetal. Bradicardia, desaceleração fetal. Essa mulher ela não está dando conta, então acaba indo para o fórceps e a episiotomia e o cristelé. Se não conseguir, vai para a cesárea de urgência, porque a criança está bradicárdica. Aí a criança nasce com asfixia, vai para a UTI. Ou então, acaba gerando o óbito dessa criança. Então, e isso tudo, a gente estava indo para qual? Para o parto normal. Então, não é porque nasceu via vaginal ou de parto normal que foi um parto humanizado. Então, o parto humanizado é aquele que deixa a mulher livre, né? Livre para ela fazer as suas escolhas, livre de procedimentos inadequados, indesejados e muitas das vezes até inclusive ineficientes. E o que o profissional pode fazer para melhorar isso? Para auxiliar essa mulher nesse momento tão importante e único da vida dela? Ele tem que mudar a sua visão e entender que existe um corpo sensível, né? O profissional ele não pode chegar e simplesmente também querer conduzir as coisas do jeito que é mais agradável para ele ou do jeito que ele acha que deve ser. Mas ele tem que ter a leitura do ambiente. Ele tem que ter um estado de atenção ativa, né? Ele tem que perceber como é que essa mulher está. Ela está controlada? Ela está tendo consciência do que está acontecendo com ela? Ela entende o porquê daquela dor? Ela percebe o que aquela dor faz com o corpo dela? Qual o movimento que aquelas contrações gera nela e naquela criança? Ela se preparou emocionalmente, ela está preparada emocionalmente para aquele trabalho de parto, que ele é doloroso, mas entendendo que aquela dor faz parte de um processo e que ela é necessária para que o seu filho venha ao mundo, né? Ele está percebendo, esse profissional, ele está percebendo que aquela luz está incomodando ele, a paciente, aquele som está demais, né? Está trazendo algum incômodo para a paciente. Então ele tem que ter um olhar, uma atenção ativa para tudo que está acontecendo naquele momento, não só para o trabalho de parto em si, mas para todas as coisas que acontecem ao redor e ao derredor daquela mulher que está ali. Como é que está o relacionamento com o seu acompanhante? É o acompanhante que ela queria? Esse acompanhante, ele também está controlado? Então, tudo isso, o profissional que ele está assistenciando o parto, né, que está auxiliando essa mulher a conduzir esse trabalho de parto, ele tem que estar atento, né? Ele se percebe fazendo aquela ação, e aí eu gostaria de convidar a nossa colega para ela chegar aqui
E para a gente fazer um momentozinho assim para vocês se perceberem. Olá. Olá, essa é a Átila. A Átila, e ela vai só para dar um exemplo. Átila, toca o meu rosto. E o que você percebe? Pele macia. Toca de novo. Quando a Átila me toca, ela não só me toca, ela é tocada. Quando a gente toca o outro, a gente tem que entender que quando a gente toca o outro, a gente não só toca, a gente também é tocado pelo outro. Se minha mão repousa no ombro de Átila, eu tenho que perceber o que Átila, o que o corpo de Átila está me dizendo. E também perceber se esse toque para a Átila foi um toque agradável. Então não é simplesmente chegar e fazer uma dinâmica. Obrigada, Átila. Não é simplesmente chegar e fazer a dinâmica do fundo uterino. Não é simplesmente chegar e auscultar o BCF ou fazer um toque vaginal, que é altamente invasivo, né? Mas perceber que ao mesmo tempo que eu estou tocando essa paciente, essa mulher, eu também estou sendo tocada. Da mesma maneira que eu estou passando energias, eu também recebo dela. Então eu preciso gerar um ambiente favorável, né, para que haja essa reciprocidade. E eu preciso estar consciente disso, né? Para quê? Para que eu possa estabelecer uma relação de empatia. Uma relação onde aquela mulher, quando ela me vê ou eu chegar próximo dela, ela está aberta a receber aquele cuidado. Não somente aquela assistência ou somente aquele procedimento, mas ela recebeu um cuidado, entendeu? Então isso a gente tem que estabelecer na nossa assistência, na nossa vida diária, né? Exercendo como? Entendendo que o papel do profissional, ele age como um tutor, como um condutor daquele processo de cuidar significativo. Então, ele tem que ter a habilidade de conduzir esse trabalho de parto de uma maneira saudável, de uma maneira eficiente, de uma maneira consciente, para que essa mulher tenha instrumentos emocionais para conduzir esse parto de uma maneira tranquila e sensata. E assim a gente termina a nossa apresentação, né? Eu quero mais uma vez agradecer esse momento, né? Essa oportunidade a todos, né? E me coloco à disposição para o que for necessário.